Olá, aqui é a professora Elisa para a aula sobre imagem direta e imagem inversa de uma aplicação. Vamos iniciar com a definição da imagem direta e imagem inversa. Então, para isso, vamos considerar uma aplicação F, que vai do domínio E para contradomínio F. Então, para definir a imagem direta, tá? Então, isso ali são todos os elementos, tá? Do meu conjunto A, que pertence ao domínio, cuja imagem f de x, tá? Tá em f. Então, são o quê? São todos elementos f de x. Então, a imagem direta de A, ele pertence a f. Ok? Da mesma forma, nós vamos definir a imagem inversa de B. Então, pego B, um elemento do contradomínio de f, tá? E eu vou definir a imagem inversa de B como todos os elementos do meu domínio cuja imagem pertence a A, ok? Então, essa definição bem clara, bem tranquila, que nós pegamos, convém vocês anotarem para a gente poder estudar em cima dele, tá? Imagem direta, são todos f de A, então são f de x, tal que x está em A. Então, são 12 imagens dos elementos de A. A imagem inversa de B. Então, imagem inversa está voltando de B. Então, seria o quê? São todos elementos do domínio cuja imagem pertence a B. Ok? Bem simples a definição. Vamos para o nosso exemplo? Olha um exemplo. Definir uma função f de R para R, onde f de x é definido por partes. Para x maior que zero é a reta 2 mais x, e para x menor que igual a zero é a função x ao quadrado. Então, nós vamos calcular a imagem direta do conjunto formado pelo elemento 1 e 3, a imagem direta do intervalo menos 1, 1, a imagem inversa do 3, a imagem inversa do intervalo de 3 a 4. Então, assim, para facilitar, sempre iniciamos fazendo o gráfico, tá? Fazer o gráfico é a melhor forma de vocês definirem, tudo bem? Então, tá aqui a definição de imagem direta, a imagem f de A, são todas f de x, x pertencente a A. Então, no nosso exemplo A, a imagem direta do conjunto formado pelo elemento 1 e 3, então vai ser quem? São imagens de 1 e de 3. Então, esse meu conjunto seria quem? O f de 1, f de 3. Quem é f de 1? Olha no gráfico. F de 1, aqui ó, f de 1, 3. E f de 3? F de 3, 5. Então, dessa forma, você consegue marcar os conjuntos 3 e 5, ok? Vamos fazer vamos deixar o B um pouquinho e vamos para C. A imagem direta, a imagem inversa de 3. Então, da mesma forma, lembra que para definição, a F menos 1 de 3, a imagem inversa de 3. O 3 pertence ao contradomínio, então nós vamos procurar aqui no contradomínio, conjunto formado por 3. No nosso caso, vamos colocar só um conjunto unitário 3, ó, 3. Aí, a definição é o quê? São todos os elementos do domínio cuja imagem é 3. Então, olhando aqui, 3 é a imagem de quem? De 1. Para x menor que 0, é o x ao quadrado, que é igual a 3. X ao quadrado é igual a 3, quer dizer, x igual a menos raiz de 3. Então, olha só, a imagem inversa do conjunto unitário 3 é o conjunto formado por dois elementos, menos raiz de 3 e 1. Gente, aqui está bem clara a importância de vocês com as notações, tá? Questão de aqui está bem claro, está entre chave, então nossa imagem inversa de 3 é o conjunto formado por dois elementos, ok? Bom, agora nós faremos, tá? Dos intervalos. Então, vamos lá. A imagem direta de menos 1, 1. Menos 1, 1 pertence ao domínio. Então, eu vou marcar aqui no meu domínio, olha só, menos 1, 1, tá? Para facilitar bem, o que vocês vão fazer? Tudo que tiver fora desse intervalo no gráfico, olha só, eu quero só esse pedaço aqui, ó. O resto do gráfico, apaga tudo, ó. Apaga aqui x maior que 3 a imagem. Para a imagem de
da f de x para x menor que menos 1 também é par. Por quê? Dessa forma, fica bem fácil para você visualizar. Então, vou pegar o quê, gente? Olha só. É nesse intervalo de menos 1 a 0. No menos 1 a 0, o intervalo é o quê? A função é x ao quadrado. Então, eu vou fazer o contrário. Vou subir, ó. De menos 1 sobe para ver o que, ó. Imagem direta menos 1 é 1. De todos os elementos aqui, vou bater a imagem aqui, ó. De menos 1 é 1. E de 0 é 0. Olha só. Então, a imagem direta de menos 1 a 0 é intervalo 0 a 1 fechado. Bom, faremos agora com 0, 1, tá? Vou achar as imagens de 0, 1. Mesma coisa, eu marco 0, vejo sua imagem, e 1, marco sua imagem. Olha só, tá? Então, olha só, todos os elementos, pega suas imagens. Então, eu tenho imagem, tá de 0 a 3. Lembra aqui, 3, bolinha aberta. Então, aqui, o 0 não pertence, certo? Então, conjunto formado por 0 até 1, mais 2 aberto até 3 fechado. Bem simples, ok? Então, agora vamos para a imagem inversa de 3 e 4. Da mesma forma, olha só. Olha o gráfico. Vocês vão marcar o quê? No contradomínio, intervalo 3 a 4. Marca lá, 3 a 4, ok? Marcou? Agora faço o quê? É o do contrário. Então, perceba que esse intervalo tem tanto à direita para valor menor que 0 e para valores maior que 0. Então, vou fazer exatamente isso aqui, ó. Marco os pontos, olha só. 4 para x maior que 0, ele é a imagem de 2. Aqui, 3. Acho os seus elementos, então tá o quê? Aqui, ó, entre 1 e 3. Da mesma forma, vou fazer a parte que x é menor ou igual a 0. Então, marco os pontos, marquei. Defino quem são esses pontos, olha só. E aí tem a imagem inversa, olha só. Entre menos 2 e menos raiz de 3 e 1 e 2. O exemplo é bem simples, mas creio que seja o suficiente para você estar tirando a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, escreva. Pode perguntar no Discuto, pode mandar mensagem à vontade, ok? Beijos!